Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. A semana começou leve, tranquila e, acima de tudo, feliz para o torcedor gremista que hoje se sentiu mais à vontade ainda para sair com a camisa do clube e desfilar pelas ruas de Porto Alegre, das cidades da região metropolitana, pelo estado, pelo mundo afora, né? Gremistas de todos os lugares felizes. O Campeonato Gaúcho não é um campeonato tão importante? Não, realmente não é. Mas a nossa rivalidade, ela é gigantesca. E ganhar um título sempre é importante. O Grêmio foi campeão. O Grêmio foi campeão em cima do rival e na casa do rival. E isso é, sim, muito importante. Não vamos deixar que ninguém desvalorize esse título, até porque foi um título com sobras. Foi 4-1 no placar agregado, isso que o Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço na partida fora de casa. Olha, fiquei com a impressão, pelo menos em alguns momentos do jogo, que se o Grêmio apertasse, atacasse um pouquinho mais, pudesse até ganhar pelo menos de 2 gols de diferença no Beira-Rio. O Grêmio é melhor do que o Inter. E o Grêmio ser melhor do que o Inter foi justamente o que me deu confiança para ser até soberbo lá na fase classificatória. O Grêmio também entrou com soberba, né? Acreditou no favoritismo e achou que ele faria tudo, sendo que o Grêmio que precisaria correr. E o Inter surpreendeu, porque o Inter quase foi rebaixado no ano passado, começou mal o gauchão e ali teve uma postura adequada. Mas aquele 4-2 parece que realmente foi apenas pontual. Eu até não acho que a diferença entre Grêmio e Inter seja de 4-1, mas que o Grêmio é melhor, isso sim eu acho. E o Grêmio está numa situação mediana em relação ao Campeonato Brasileiro. O Inter está lá enrascado na parte de baixo da tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 0 vitórias em 4 jogos. 2 pontos somados em 12 disputados e agora eles vão enfrentar na quarta-feira o Atlético Mineiro fora de casa. Mas eles preferem se enganar. Eles preferem achar que o Grêmio foi campeão gaúcho, que eles perderam na decisão por 4-1 no agregado, por culpa do Daniel Nobre Bins, que foi o VAR do jogo da ida, o Daronco, que foi o árbitro do jogo da Arena, e agora também estão culpando o Rafael Klá e também o árbitro de VAR do Beira-Rio. Até preciso olhar qual é a escala de arbitragem do jogo do Inter contra o Atlético na quarta, porque esse será o próximo culpado, muito provavelmente, se o Inter não ganhar. E a lógica é que o Inter não ganhe. Mesmo que o Atlético não esteja tão bem, precisa ganhar e vai fazer uma Copa do Mundo jogando em casa. Então, na boa, é muito choro. É muito choro. Eu até acho que alguns lances são pelo menos discutíveis, mas quando se fala em um lance discutível, é porque eu posso pensar de uma forma, outra pessoa pode pensar de outra, mas é discutível. Ou seja, não tem um erro claro e indiscutível, que aí sim poderia gerar uma reclamação muito grande. Então é um exagero tremendo, eles estão usando isso para justificar a incompetência própria, mas estão caindo num engano que será ruim para eles mesmos. Dito isso, nós precisamos olhar para o que vem pela frente, porque o nosso desafio ele vai aumentar. O Campeonato Brasileiro é mais difícil e o Grêmio tem um jogo contra o Bragantino na quinta-feira na Arena, que é um jogo duro. Mas o Bragantino não é tudo isso, mas todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis e se a gente olhar o histórico, a gente vai ver que a gente não tem vencido o Bragantino. Então é preocupante e a gente precisa vencer. Precisa haver uma remobilização interna para vencer a equipe de São Paulo, porque o Grêmio, às vezes, né? O Grêmio não, todos os times, depois de uma grande conquista, um grande esforço, como foi o de ontem, às vezes há uma certa ressaca, não pode acontecer. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. O nosso artilheiro veio nos donos da bola hoje, Carlos Vinícius, e foi uma entrevista fantástica. Um cara consciente, um cara inteligente, um cara que tem personalidade, ou seja, ele é muito bom tecnicamente, ele sabe fazer gols, mas as capacidades dele vão muito além do básico. Por isso que ele é um jogador diferenciado. Foi uma ótima entrevista, ele deu aula também em entrevista. Estou torcendo muito que ele seja convocado e vá para a Copa do Mundo. Eu não sou um torcedor da seleção brasileira, mas pelo Carlos Vinícius eu torço que ele vá para a Copa do Mundo e acho que a seleção brasileira precisa de um jogador com as características dele. A seleção brasileira está cheia de jogadores iguais. Precisa de um cara truculento, de área, que prende a defesa adversária para colocar no segundo tempo em relação às circunstâncias de jogo. Sem dúvida eu convocaria o Carlos Vinícius, estou torcendo por ele. Que baita cara, convido vocês a acompanhar a entrevista lá no YouTube dos Donos da Bola, Os Donos da Bola RS, está lá o programa completo e também tem corte da entrevista. Grande cara o Carlos Vinícius, um grande abraço para ele, aliás, deem um abraço nele no programa de agradecimento. Olha só, a direção do Grêmio realizou um sonho. E o sonho não está
exatamente em relação ao profissional ou ao nome do profissional. Não, está em relação à ideia, que é o mais importante. E quando a gente fala de política de clube, ela em muitos pontos se assemelha com a política tradicional. Aquelas promessas básicas, né? O que o político lá, o vereador, o deputado, né? O presidente da república, o que ele promete, né? Aquela coisa protocolar. Eu prometo saúde, educação, sempre as mesmas coisas. O que um candidato à presidência de um clube promete? Eu prometo apostar na base, cuidar da saúde financeira, Essa diretoria contratou um treinador que está fazendo, Luiz Castro, aquilo que se espera de um treinador e que nunca se tem, ou quase nunca se tem. Vamos lá. Qual é o treinador que realmente aposta na base? Não é colocar um ou outro ali, não. Que olha para o menino da base e diz assim, ó, neste momento tu é melhor do que o outro e tu vai jogar. Quem teria culhão para deixar o Kahneman e o Wagner Leonardo no banco e colocar o Vieri e o Gustavo Martins? O Luiz Castro teve. Quem teria culhão para pegar um atacante vaiado, criticado pela torcida como o Pavão e colocar ele na lateral direita? Quem teria culhão no futebol brasileiro? Não sei. Raríssimos. O Luiz Castro teve culhão para fazer isso. Quem colocaria o Gabriel Meck, um ponta, como um meia central? Quem daria tantas oportunidades, inclusive a ponto de começar um clássico Grenal, para o Thiaguinho? Um Grenal no Beira-Rio. Quem colocaria o Jefinho em um determinado jogo à frente na hierarquia do Cristaldo? Aliás, esse foi um dos pontos levantados pelo Carlos Vinícius. O Luiz Castro deu oportunidade para todo mundo. Mesmo tomando ferro, sendo criticado, algumas pessoas exagerando, ele deu oportunidades a todos os jogadores. Ninguém vai poder reclamar que não recebeu chance. Ele é um treinador diferenciado. Eu continuo não achando ele, um treinador do nível do José Mourinho, não sei, do Guardiola, do Klopp, mas ele é, para o futebol brasileiro, um treinador muito bom, muito qualificado, mas acima de tudo, porque nós temos bons, qualificados, etc., diferente. Ele é um treinador diferente e ele está realizando sonhos da torcida. A diretoria, ao contratar o Luiz Castro, está sim realizando na prática sonhos da torcida, que é a utilização real da categoria de base. É a escalação real de quem está melhor e não de quem é bruxo, não de quem é líder, não de quem é cascudo, não de quem é mais experiente, sim de quem é melhor, de quem merece de fato. Olha, o Grêmio hoje joga de uma maneira propositiva. O Grêmio até adota estratégias, e isso também faz parte da inteligência do treinador, de às vezes esperar um pouquinho mais para sair em velocidade, porque ele também lê as características do seu elenco, principalmente dos seus pontas, que são velocistas. Mas em nenhum momento o Grêmio joga retrancado. O Grêmio sempre ataca. O Grêmio sempre é perigoso, dentro e fora de casa, contra qualquer adversário. Nós temos aquilo, pelo menos até o momento, que a gente sempre pediu. Se chegasse em qualquer torcedor e falasse: o que tu espera de um treinador independente do nome? O torcedor ia dizer: eu quero isso. O Luiz Castro está entregando praticamente tudo. Eu não estou aqui dizendo que ele é um técnico perfeito, até porque a minha linha de pensamento não é quando ganha, quando é campeão ainda mais, tá tudo certo, é o perfeito treinador. Quando perde, não serve, é ridículo. Não. Tá falando aqui quem costuma fazer análises equilibradas. Quando o Luiz Castro não venceu, fiz sim críticas pontuais, mas acima de tudo pedi paciência com ele. Fiz um vídeo, inclusive, que viralizou no Instagram, onde muita gente estava ali querendo, inclusive, que ele saísse, alguns citando já que o Renato deveria voltar, e eu disse: calma, gente. Ele demorou para engrenar no Botafogo, ele está fazendo testes, vamos tentar ter paciência. Mesmo apontando os erros, sim, apontar os erros também é importante, mas ter paciência. Pedir a demissão era exagero, era erro. E ele está começando a acertar o nosso time e a conquista do Gauchão é muito importante para isso e a gente precisa valorizar bastante. Se a gente pedisse um treinador fizesse isso e aquilo, a gente teria o Luiz Castro sendo descrito. A direção, no fim das contas, realizou um sonho. O sonho da ideia, acima de tudo, o sonho da ideia que o Luiz Castro tenha
mais e mais sucesso no Grêmio no decorrer da temporada. Agora fica ainda mais difícil e a gente precisa seguir tendo paciência para ganhar, quem sabe, a Copa do Brasil ou a Sul-Americana e, óbvio, fazer uma campanha segura no Campeonato Brasileiro. O conteúdo tem a força de Empório da Família, que trabalha com linha completa da excelência das pizzas da Nono Ludovico e também com a linha completa de congelados da renomada marca Vó Eneri. Lasanhas, frangos, molhos, canelones, bom demais! Fica em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também, variedade de produtos, eu adoro a loja Empório da Família. Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.